Olá pessoal, tudo bom com vocês? Satisfação enorme estar aqui para findar o mês de agosto, esse mês extraordinário de muitas atividades dentro do nosso circuito empreendedor, né? Desde aqui do podcast, com esse episódio número 157, como também das nossas outras atividades. Desde lá do início, né, do Evolution, depois com o Clube de Negócios, que também foi um sucesso. Também tivemos a formação de liderança e resultados na semana passada, com o Renato Lima e a Samara, da R Lima Gestão e Educação. E ontem também foi a questão da imersão imobiliária, né, da Jane e também do nosso amigo Caio Reis. E agora, no mês de setembro, a gente também tem muito mais atividades. Confira lá no Instagram do Circuito Empreendedor. Tá lá a nossa agenda de eventos. Inclusive, vem aí a nossa 10ª etapa, né, do Circuito Empreendedor. Então, você que participou conosco lá em julho, aquela etapa extraordinária, foi muito emocionante. A gente reuniu vários empresários e a gente quer, de novo, também reunir, agora trazendo o Luiz Fernando Câmara, que é o fundador e franqueador da Vox2U, que também está para abrir aqui em Marabá já, dos nossos amigos ali, Jafé, Dr. Pietro, presidente do Cojov, e também do Thiago Calazans da Invest Solar. Então, também tem lá informações sobre todos os nossos eventos empresariais. Você encontra também lá na nossa rede social, lá no Instagram. Já fica o convite aí para vocês também seguirem não só o nosso perfil também, Caetano Reis, mas também o nosso perfil lá, o Circuito Empreendedor. Tá passando aí na tela também para vocês se cadastrarem lá no YouTube, também ativarem as notificações no sininho também do nosso canal no YouTube. E também não se esqueça de seguir também a TV Vitória Marabá também aqui nas redes sociais, tá bom? Então, mandar aqui também meu abraço ao Faria Júnior, nosso diretor que está nos acompanhando hoje aqui, e também o nosso produtor Júnior Oliveira, que está aí nos bastidores para levar aí para vocês mais esse episódio. E hoje nós estamos recebendo aqui o casal de empreendedores, doutora Samara, fisioterapeuta, aí com essas mãos de anjo que está aí ajeitando e dando funções, devolvendo, né? Funções, agilidades para as pessoas. E também aqui nosso grande amigo Kleber Santos, também seu marido da doutora Samara, aqui para a gente bater justamente esse papo bacana aqui hoje. E mais uma vez, um casal empreendedor aqui, né? E a gente muito nos honra a presença de vocês, porque a gente sabe, inclusive, da agenda. O Kleber mesmo falou, ih, rapaz, pode fazer tudo com a Samara. Só não mexe com a agenda de pacientes dela, porque é o que mais ela faz, o que mais ela ama, é justamente atender e poder servir com a fisioterapia. Então, sejam muito bem-vindos e obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui. E é uma satisfação muito grande a gente poder falar um pouco da Fisiolife também. O prazer é todo nosso, né? De estar recebendo esse convite ilustre e estar podendo contar a nossa história, né? Contar de onde a gente veio, a nossa trajetória até chegar ao ano de 2025, né? Muito bom, muito importante isso. E esse aqui realmente é o espaço ideal para a gente poder justamente narrar essas trajetórias empreendedoras, principalmente na área da saúde, né, que é tão vital quanto. Eu confesso que eu fui surpreendido, viu, Kleber? Porque quando a gente conversou e você... a gente tem amigos em comum, o Vinícius, inclusive, que nos apresentou lá dentro da Tesla. Você, o Vinícius e o Mário, vocês trabalhavam juntos dentro da própria Vale, na época que vocês trabalharam na Vale. E aí acabou que de um relacionamento que a gente tem muito grande com a Tesla, que é também nosso cliente. A Fisiolife também passou a ser nossa cliente, né, por conta da agência de empregos. Então, e me surpreendeu muito quando você me ligou e falou assim, eu estou precisando de uma pessoa, vem aqui para a gente conversar e tal. Assim, lógico que a gente vai narrar um pouco da história aqui, tudo da Fisiolife, mas conta um pouco assim como é que foi para vocês terem essa estrutura que vocês têm hoje. Porque para quem não conhece a Fisiolife, ela está aqui na Folha 32, inclusive aqui na mesma folha aqui do nosso estúdio. E ali colado também é o Dr. André Madeira, que já esteve aqui conosco também, da MD Saúde. Né? E ali em frente é o Residencial Tucumã, então para o pessoal poder se sintonizar ali, se situar, né, dentro da Folha 32. E desde da minha primeira ida lá, eu falei, nossa, que estrutura espetacular aqui. Acabei revendo até outros amigos lá. Principalmente o Moisés, que também já está estendido o convite. Moisés foi um dos professores da Microlins na época, do curso de rotinas administrativas. Então, Moisés Moreira Contabilidade também em breve vai estar aqui
que já foi recebido o convite também para estar aqui conosco. Então, assim, eu fiquei muito surpreendido pela estrutura de vocês e realmente eu quero parabenizar, porque não deve ser fácil. Vocês acabam crescendo e colocando todo esse crescimento de volta dentro do negócio. Quero agradecer aqui pelo convite, estar participando com vocês aqui desse momento. Sou um pouco nervoso assim na frente das câmeras, até quebrar o gelo, mas muito obrigado pelo convite, de falarmos aqui um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa empresa. Tu falou aí sobre gestão, rotinas administrativas. Foi um curso que a Samara, muito tempo atrás, fez lá na Microlins. Não sei se já era você. Já? Sempre fomos nós, sempre desde o início. Eu vim a Marabá, eu tinha 25 anos, quando meu pai resolveu abrir esse negócio e me deu essa oportunidade assim que eu saí da faculdade. Aqui uma aluna. Então, assim, rotinas administrativas. como vale, então deve ter sido aluna do Moisés, inclusive. Se não foi aluna do Moisés. Eu não lembro. Pois é, porque o Moisés era um dos nossos professores. Mas, pô, que bom. Hoje nesse ano, a gente está completando 20 anos de Microlins. Olha, é uma história também, né? Uma grande história, assim como a Physiolife vem construindo essa história, né? E assim, tu falou sobre o Vinícius. O Vinícius, a gente trabalhou ali por alguns dias numa grande mineradora aí da cidade, do Brasil, na verdade, né? E aí a gente passou um tempo lá, eu trabalhava na engenharia. Conheci lá o irmão dele também, que prestou serviço pra gente. O Mário trabalhou conosco, depois foi embora pra África. Foi ser gerente lá numa das áreas dos empreendimentos lá da Vale. Mas essa história começou bem mais lá atrás, né? Quando a gente decidiu trabalhar com obras civis, né? E a minha vida era corrida, assim. Trabalhar na Vale foi sempre muito corrido para mim, muito acelerado. E eu passava o tempo inteiro viajando. Teve uma hora que eu falei assim, ou você vem viajar comigo, com a Samara, né? Samara, ou você vem viajar comigo, eu vou ter que sair da empresa. Mas isso durou 9 anos. Durou 9 anos até chegar naquela estrutura que você está ali. 9 anos eu passei só na Vale. Certo. E aí, em 2020, quando decidi sair, eu tinha decidido em 2019, só que aí veio a pandemia. No auge da pandemia. No auge da pandemia, todo mundo é louco. Tinha um gerente amigo meu que chamou, cara, tu vai sair mesmo. Ele não era meu gerente, mas me orientando ali, assim, tu vai sair mesmo? Cara, tenho que sair, eu preciso sair. E assim, muita gente ficou assustado, porque assim, cara, eu queria ter a tua coragem, mas eu tinha algo mais convicto na minha vida, né? Nós somos evangélicos e a gente sempre orou por cada decisão na nossa vida, né? E é isso que, resumindo, mas a gente vai voltar a falar como iniciou a Physiolife, claro. Resumindo, obrigado por parabenizar a estrutura da empresa, da clínica. Resumindo, foi isso que Deus fez ali conosco e nos colocou ali para administrar aquela empresa junto com a Samara. Em 2020 foi um período que a empresa mais cresceu. Fiz uma continha rápida lá com ela nesse período. Foi um crescimento financeiro, posso dizer assim, acho que nem estrutura foi tanto, né? Mas de 2.400%. Foi o crescimento quando eu saí para poder ajudar ela. E ainda bem que você então teve a convicção da decisão que você tomou, porque se você tivesse permanecido, ela que teria que ficar ali lhe acompanhando no trecho. Exatamente. E não seria, e vocês com certeza não estariam onde estão hoje. E nem estariam aqui falando comigo também. Lógico. Então Deus ele tem reservado coisas grandes e maravilhosas pra gente. De encontrar com você principalmente, né? Assim, hoje você é uma pessoa muito articulada nessa cidade, né? E é claro que a nossa relação está iniciando não por interesse, mas porque assim, a energia, nós nos conectamos ali, né? Claro, inclusive você é um case de sucesso para nossa agência de emprego. Que porque bom, você tava lá, poxa, tô batendo cabeça aqui com 60, 90 dias. Estava na mão de outra empresa, inclusive. Ele tava zangado, Samara, mas ele tava zangado. E aí, quando eu conheci a gerente de vocês, eu falei assim, calma que eu vou resolver o problema de vocês. E aí ela virou para mim e falou assim, não, mas tu tem que resolver logo, porque eu não aguento ficar aqui e ter que fazer as minhas coisas, então eu tô sobrecarregado. Eu falei, calma. Kleber, já tô mandando aí 3 candidatas para você. Ele, como assim? Pediu 3 dias e entregou com 24 horas. Tempo hábil como mesmo. Como é que assim? Aí já foi lá e pontuei, Kleber, essa aqui, mas se você não gostar dessa candidata, tem essa candidata com perfil semelhante e tem a terceira também com perfil semelhante.
E aí o Kleber, não, eu vou na tua aqui, pegou. Ela tá lá até hoje. Tá bem, a gente tá passando todos os moldes da clínica, né? E assim, eu digo que não é tão simples, é simples e não é trabalhar na Physiolife. Por quê? Porque assim, a gente quer entregar o melhor para o nosso cliente. A gente quer um padrão de qualidade nos nossos atendimentos. E tem muita gente que vem viciada de outras empresas, de outros serviços, de outros trabalhos. E quando vem para cá, a gente tem que colocar dentro dos nossos moldes, né? Principalmente na qualidade do atendimento, onde a pessoa atende diretamente ao público. Então tem que ter uma linguagem, tem que ter uma forma de se comportar, de falar, né? Nós trabalhamos com pessoas e é o que nós fazemos de melhor, é entregar qualidade no nosso atendimento, não é isso, Samara? E nesse sentido, né, Samara, não é fácil você criar toda essa rotina de trabalho, como também todo esse planejamento para estruturar a empresa. Isso tem um Kleber que fica ali nos bastidores, sim, até porque todo mundo fala assim, não, o Kleber, não, peraí. Physiolife é Samara. Tanto que tá aí na comunicação, nos outdoors na tá cidade, lá, nos outdoors espalhados na cidade, é você que tá lá. Inclusive tá lá o cantinho lá, inclusive das agulhadas, para quem tá aí com problema, né? Em breve eu vou estar lá, a gente vai produzir algumas coisas ali para mostrar para vocês. O Kleber perguntou mesmo, poxa, eu tô com um problema aqui para carregar a criança no ombro aqui, porque eu tenho 2 filhos, então já chega uma hora que eles estão, praticamente tá dando 30 quilos os 2 ali, e eles querem colo de pai e tal, e a mãe já não dá mais conta, coitada, da Isabela, mas a gente não, a gente ainda tem que ficar segurando. Então, nós vamos lá na Physiolife para ir lá. Tem um problema, gravíssimo aqui no ombro já, de muitos e muitos anos. Ajustar o ombro. Vou entregar nas mãos aqui da Samara, como também tem um ambiente lá, inclusive, até para quem quiser também treinar, fazer um treino integrativo lá, também tem esse espaço. Como também tem um ambiente para pilates, não é só acupuntura, como também tem outros setores, né? Sim. Hoje na clínica, Caetano, a gente trabalha de uma forma muito integral, né? Então, hoje, o que a gente foca? A gente faz todo o acompanhamento do cliente. O cliente, inicialmente, o nosso paciente, ele entra na clínica, ele faz esse acompanhamento inicial com uma boa consulta, entendendo a história, entendendo o porquê, de onde veio. Então, a gente traça, a partir daquela consulta, todo o protocolo de tratamento para aquele paciente, né? Então, a gente tem uma entrega diferente, porque a gente vive ali não só a lesão em si, mas a gente vive também o que ela causou, o que a gente precisa melhorar, e a gente vai fazendo essa pontuação, e aí vai ajustando. Tem paciente que inicia com a fisioterapia, depois ele passa para o Pilates, e aí já evoluiu no Pilates, vai manter o Pilates ali, vai entrar para o estúdio fit, né, para entrar com a musculação. Então, esse paciente, ele nunca mais será aquele que chegou, porque a qualidade de vida dele vai modificar como um todo. Né? Então, a gente trabalha assim, integrativo. A gente mudou um pouco aquela visão da fisioterapia que usava só um choquinho, usava... Então, né? A gente mudou. Quando a gente passa ali, pensa assim, não, é uma clínica só de fisioterapia, só as salas ali, atender e tal. Não, pelo contrário. Lá é um universo fitness, querendo ou não, lá dentro. Justamente para evitar lesões, né? Justamente. Como também para reparar essas lesões. Então isso que me deixou bastante impressionado, né? Me deixou muito impressionado, inclusive, mais uma vez, eu parabenizo vocês, porque para montar uma estrutura daquela, muita gente pensa assim, Marabá não tem. Tem. Vocês são a prova de que também outras empresas, em outros setores, em outras atividades, também estão se preparando para esse novo momento. A cidade, querendo ou não, ela cresce a cada dia que passa, ela se desenvolve a cada momento. E pode ter ciclos, pode ter gestões, pode ter qualquer outras as adversidades, mas o mercado está ali sempre se regulando e sempre tem chegando gente na cidade. E esse é um grande trabalho. Assim, posso até brincar um pouquinho, abrir um parênteses aqui para brincar. Para quem não sabe, eu tenho 25 anos, né? Então, eu tô com essa cara de velho, tô brincando, cara. Mas, assim, essa parte estratégica hoje que eu deixo a Samara mais na questão operacional ali, na parte de atendimentos, e tem algo novo que ela vai apresentar daqui a pouco para ti também, né? Para eu ficar naquela sala que você conheceu lá,
te ofereci um café, tu não bebeu, mas tá me devendo. Vou tomar um cafezinho comigo. Então, eu vou para aquela sala para pensar, para montar minhas estratégias, né? Todo ano a gente fala que a Physiolife ela tem uma renovação. Ela nunca é a mesma coisa do ano passado, do ano retrasado. Todos os anos existe uma modificação. Né? Nem que seja uma pintura na parede. É uma constante evolução. É uma constante evolução, porque o mercado ele cobra isso, exige. Então o empreendedor hoje não adianta ele estar bitolado, eu nasci assim e aqui o meu cliente me descobriu. Ainda tem empreendedor que pensa que é Gabriela, e eu não preciso melhorar, eu tenho que manter, eu só quero assim, manter. Né? E o mercado ele muda constantemente. E se você for ver, ele é sazonal, né? Então muda muito. Então a gente precisa também modificar. Porque uma vez que o nosso cliente ele vai tendo entendimento de melhorias, ele vai conhecendo um pouco mais da realidade dele. Então, hoje, a rede social, a internet está aí. Então, não tem como a gente não inovar. Né? Então, hoje a gente... paciente que vai com a gente, normalmente ele já pesquisou no Google, agora tem a inteligência artificial, tem assim, ele já consegue fazer a própria consulta dele por ali. Né? Então, se ele vai lá, cara, não adianta o profissional fazer de conta. O profissional tem que mostrar para que veio, tem que mostrar resultado. Porque, normalmente, 90% dos pacientes que vão ali já sabem o que tem, qual que é o tratamento, né? Pode até não saber fazer, mas sabe o que realmente precisa para ficar bom. Então, nossos profissionais hoje se capacitam constantemente para alcançar. Chega profissional para a gente, tá faltando... Ainda não terminei minha pós, não fiz minha pós-graduação. Então, Samara, corre com isso daí. Precisa capacitar nisso, busca um curso de extensão nessa área, porque o nosso cliente, ele realmente exige da gente. E nós entregamos o que ele realmente precisa. Kleber, mas também tem essa questão de gente que também acaba já vindo, independentemente, até porque o mercado está aí. Ele faz as pesquisas, às vezes segue algum tipo de roteiro, de protocolo, mas... Não consegue, não evolui, não tem aquele melhoramento e também acaba procurando vocês. Também tem esse caso. Tem. A gente recebe... Hoje eu sempre falo para as meninas lá que trabalham com a gente, as outras fisioterapeutas, a gente tem alguns perfis de paciente. Esse perfil é o que hoje mais procura a gente. Então. Porque aquele paciente que ele já fez um tratamento que teve um custo alto, nem sempre foi um custo tão baixo, né? Então, ele gerou ali aquela expectativa, fez todo o tratamento e, no final, ele mantém com a mesma dor, não mudou nada. Então, esse tipo de paciente, a gente pega ele, faz toda uma análise, até mesmo do que ele já fez. Né? O erro foi aqui. Importante isso. Então, a gente vai... Eu sempre falo para o paciente, a gente trabalha com meta. A meta inicial, aí eu venho com muita dor. A nossa meta inicial é melhorar a dor. Mas depois, a gente vai passar para a etapa 2, porque senão a dor vai voltar. Por isso que tu está aqui hoje. Eu sempre falo isso para o paciente. Você está aqui hoje falando que você fez um tratamento. Por quê? Porque esse tratamento ele foi focado só na dor. Então, a gente tem que trabalhar, você tem um glúteo fraco, tem um abdômen enfraquecido, tem um peitoral encurtado. Então, esses ajustes é o nosso diferencial. Pronto. Porque a gente não trabalha só com o equipamento em si, né? Um equipamento na dor, uma técnica na dor. A gente trabalha, tão globalizado que a gente faz também esses ajustes para que a dor não retorne. Então, por quê? Se a dor retornou, é porque tem um músculo ali, às vezes que a gente não dá tanta importância, que tem uma contribuição direta. Então, a gente às vezes é a postura. Então, às vezes, Caetano, na grande maioria, é falta de uma boa consulta. Isso. Falta de uma boa consulta. E é justamente nesse ponto que eu ia tocar, desculpa, Samara, esse ponto que eu ia tocar, porque assim, eu fico muito ali na sala pensando estrategicamente, mas eu gosto muito da recepção, eu gosto desse primeiro atendimento também, né? Até porque eu tenho que treinar as meninas ali que faz o primeiro atendimento. E também para entender o cliente também que está chegando. Exatamente. Para justamente também colocar outras possibilidades de serviços também disponíveis na clínica. Eu percebi isso. E o que acontece que você gosta de ficar muito ali no bate-papo ali. Ele e se gosta. deixar. Ele aí gosta. A Samara, pô, eu quero atender e tu tá puxando aí. Ele gosta de puxar o paciente. Eu seguro o cafezinho ali. Então, com relação à questão de consultas, né? Tem muito paciente que chega pra gente e já diz assim, mas por que eu preciso fazer uma consulta? E a gente mudou, assim, em nossa clínica em especial,
existia uma palavra chamada avaliação. E eu fui estudar o que era avaliação, né? Então, a avaliação é um passo dessa consulta. Ele está dentro, está contido na consulta. E o cliente, ou às vezes o paciente vem e ele não quer fazer a consulta porque já passou pelo médico. Não desmerecendo o profissional médico que encaminhou... Tem toda a sua importância, exatamente. Né? Então, que encaminhou ali para a fisioterapia, mas tem uma grande maioria dos médicos também, eles acabam colocando ali, precisa se fazer 10 sessões de fisioterapia. Mas é muito ampla a fisioterapia. Então, o profissional da fisioterapia dentro da Physiolife, ele precisa olhar, precisa tocar ali no cliente, precisa investigar de onde vêm certas dores. Então, essa consulta, ela é primordial no início, na entrada desse paciente dentro da clínica, para que se tenha um protocolo assertivo. Então, ele tem um início, meio e um fim para ter uma reabilitação mais assertiva, não é isso, Samara? Sim, é isso mesmo. Então, hoje, o foco inicial nosso é uma boa consulta. Essa conversa de entender a história do paciente, né? Entender, fazer uma palpação. Então, o nosso olhar é diferente do olhar médico. O olhar nosso é a função. Perdeu função. Por quê? Porque tem um músculo ali associado, tem uma cadeia muscular que está enfraquecida. Então, a gente vai fazer esse olhar para o Caetano. Tem um ombro do Caetano, mas por que esse ombro está assim? Pode ser originário da cervical, a cabeça está mais à frente. Então, a gente tem todo esse olhar e tudo inicia na consulta. Pô, isso foi uma consulta, tá? O que ela falou, ela já fez ela já avaliou. Já estou sendo avaliado aqui, inclusive. Exatamente. Porque eu só falei das minhas dores pro Kleber. Aí ela já pegou, já pegou a visão. Frente, né? Opa, peraí, eu já tô vendo postura e tal. É isso mesmo. Deu a E acho que isso é próprio da própria vivência, né, da profissão. Acho que quando você vai na rua, assim, você já olha e fala assim, oh, meu Deus, melhora a tua postura. Ou então, já tipo dá assim, aquela olhadinha. aí, tipo assim, dá uma olhadinha Ajusta assim, esse ombro. Ajusta esse ombro. Olha, não agacha desse jeito. Né? E já vai no dia a dia. Mas às vezes a gente acaba nem fazendo o que é o correto, que é o tal do Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? É verdade. Mas é bacana isso daí. Bom, que eu queria também aproveitar aqui e ver com vocês é justamente essa questão de não parar no tempo, né? De não parar e sempre estar ali buscando inovações, principalmente nessa parte aí. Eu fiquei bastante impressionado, inclusive, porque tem gente que vai lá apenas para treinar, até porque tem toda essa estrutura, inclusive, para fazer esse acolhimento. E olha que tem várias outras academias e vários outros espaços integrativos também na cidade, né? A gente já teve gente aqui de espaço integrativo, inclusive. O Zé Filho teve aqui conosco também, que inclusive já foi meu personal. Mandar até um abraço aqui para ele, porque já tivemos um episódio, inclusive, nos antigos estúdios da TV Vitória. E é um negócio, assim, bem crescente na cidade. A Folha 32 vai receber uma nova academia. Já tem a Gol de Placa. Já tem academia aqui em frente à Folha 31. Que já vai abrir. Seu público, né? A outra que já está no Verde Mares, que é a Superi, que também já tem na Cidade Nova. Então, assim, tem público para a saúde, porque hoje, mais do que nunca, acho que foi o gatilho da Covid, né? Exatamente. Que deixou essa conscientização nas pessoas. É verdade, mudou muito. Né? O Estúdio Fit, ele foi criado, né? Eu posso até falar assim, de um cuidado nosso. De uma necessidade nossa necessidade mesmo, nossa, né? A gente foi fazer toda uma consulta, deu algumas alterações e precisava tratar, cuidar de uma forma diferente do que a fisioterapia, né? Então, a gente começou contratar um personal para atender nós dois. E aí começamos ali, o nosso cliente via a gente treinando. Oxe, por que vocês não abrem para o público? Por que é só vocês que tem que fazer aí? Né? Aí a gente conversando, vamos ver o que precisa. Mas a gente tem que ter um diferencial, porque, inclusive, a gente comparou. Tem academia X, Y, então o que vai diferenciar o Estúdio Fit da Physiolife de uma Gol de Placa, de uma Superi, né? Então, foi quando a gente criou o Estúdio Fit para atender, inicialmente, o nosso cliente, que é aquele cliente que eu consultava, que eu fazia o acompanhamento dele, ele reabilitou. E na maioria das vezes eu falei, agora tu vai entrar para fazer a musculação, intensifica, eu quero que você
treine específico isso, mas treina também o corpo como um todo. E aí esse cliente ia. Quando demorava ali 1 mês, 2, 3 meses, o cliente voltava. Por quê? Não, eu lesionei de novo. Não, a coluna voltou a doer. Eu falei, não, mas está errado. Eu te entreguei para o exercício 100%, só para você evoluir. Então, a gente entendeu que, infelizmente, no mercado, alguns profissionais, eles não sabem ainda atender aquele cliente que foi lesionado, aquele cliente que tem uma hérnia discal, aquele cliente que tem uma diferençazinha de membro, aquele cliente que dependendo da atividade que ele faz, ele não consegue ter uma disponibilidade de tempo no horário do personal. Então, o que a gente fez? A gente, vamos trazer esse cliente para cá. Porque eu já estou com um cliente aqui dentro, que esse cliente eu tratei e eu quero que ele mantenha a qualidade de vida dele. Então, foi daí que surgiu. Então foi de um problema particular que virou uma oportunidade de mercado. Uma oportunidade. E aí a gente viu a oportunidade e aí houve-se esse estudo, né, para entender, será que a gente vai investir muito? E aí foi investindo. E aí começamos com a esteira muito, muito básica, não atende, vamos comprar outra, investindo, sempre investindo, para poder chegar a atender a necessidade do meu público, do meu paciente, né? Então a gente acabou que foi inicial para nós dois, mas hoje eu olho para a necessidade do meu paciente, do meu cliente. E o negócio acabou ficando tão grande quanto as outras atividades da clínica e acabou sendo incorporado. E aí lá a gente tem um personal por horário, né? Um personal treino que acompanha, pela manhã e outra tarde, né? Acompanha esse cliente, esse paciente. Então o que ele faz? Faz toda uma análise dele, da mesma forma que eu faço também, e a gente juntos monta um treino para aquela pessoa. Não é um treino fofo, que na visão certo. Na linguagem na mesmo, linguagem, não é um treino fofo, é um treino esquematizado, um treino montado para você. Tipo, o Caetano o treino do Caetano não é igual ao treino da Samara e também não é igual ao treino do Kleber. O treino do Caetano é dele, porque o Caetano tem isso, tem aquilo. Então, é mais ou menos isso. Então, hoje a gente tem paciente lá que tem 2 anos com a gente, tem 1 ano no estúdio. Então, ele conseguiu entrar, sentir a melhoria e falou, eu vou ficar aqui, né? Então, e esse paciente hoje tem um casal, eles são os maiores vendedores do nosso serviço. Pronto. Eu costumo dizer que ela vende mais do que eu, inclusive, que sou dono da empresa. Um abraço, dona Marlene, viu? Um abraço para a senhora. Dona Marlene, seu nossa Napoleão. melhor vendedora. Pronto. E assim, vou ter que acompanhar a Marlene também. A particularidade. Vou começar a fazer muita propaganda de lá. A particularidade do estúdio é justamente comportar ali 2 pessoas por horário mesmo. Então, assim, o personal ele consegue dar total atenção para essas 2 pessoas. Muito bom também. Perguntei se dava para colocar mais um. Ele disse, não, eu prefiro atender somente 2 para entregar uma qualidade maior no nosso atendimento. Beleza, tá pensando igual a gente mesmo, tá pensando igual a Physiolife já não tem. é só levantar peso. A gente sempre fala isso pro paciente. Eu quero um braço, eu quero um bícepsão, sabe? Não é só levantar peso. Tem o porquê que tu tá levantando aquele 5 quilos, aquele 10 quilos. Do modo que tu tá levantando. Tem isso, é tudo isso. Não é só pegar o peso ali na academia, um kettlebell, e sair agachando. Tem um estudo de angulação. Esse joelho tem que ir inicialmente só até 90, para depois a gente conseguir um agachamento mais intenso, com a carga maior. Então, todo esse estudo é feito. Hoje a gente tem paciente lá, aluno do estúdio, que ele fez uma cirurgia muito grave, bem complexa na coluna, e o médico dele não sabia para onde indicar ele, porque ele tinha que fazer musculação. Então, quando ele veio para mim, ele falou, olha, eu já passei por outras clínicas, fiz inúmeros, mas eu não vi resultado, e o meu médico quer que eu faça o pilates, depois vá para musculação. Falei, então você está no melhor lugar. Fiz todo acompanhamento. Hoje ele é o nosso aluno lá que não falta. E ele tem 62 anos. 62 anos. Hoje, ele de carga, ele levanta mais do que eu. Então, aproveitando até, o público também de vocês acaba sendo muito também, né, da melhor idade, né? Da melhor idade. Muita gente também. Lógico que também tem gente das outras faixas etárias lá, mas quando eu fui lá também tinha
tinha muita gente também da terceira idade lá, inclusive no estúdio. O estúdio, principalmente, assim, ele comporta muita gente ali da 45 a mais, né? Então é o público que a gente definiu ali que procura esse tipo de treinamento. Opa, então a minha idade eu tô dentro. Pô, tô lá e tô tendo resultado, cara. Acho que a gente tá vai fazer 2 anos agora. 2 anos. Eu consegui, graças a Deus aí, né? E essa dedicação. Não gosto de treinar, não, mas eu vou por conta dela e acabei tendo resultado. Já se foram aí 10, 11 quilos, né? Tô quase chegando ali no meu objetivo. E assim, sou jiu-jiteiro, cara, então você preciso fortalecer. Eu preciso proteger a minha coluna. Além do pilates, faço musculação, faço jiu-jitsu. Se eu não faço nenhum dos dois aqui e vou pro jiu-jitsu, a lesão é certa. É certo? Entendeu? Não tem erro. E essa foi a ideia, assim, fazia só jiu-jitsu, o cardio é pesado, mas não conseguia eliminar peso, não conseguia eliminar gordura. Então, com esse treino mais personalizado, com esse treino com uma atenção maior, legal, eu estou conseguindo alcançar meus objetivos, né? E falando de jiu-jitsu, foi justamente aonde a Physiolife nasceu. Então, em uma sala 3x3, 3,5 por 3,5, né? Com 2,20 metros de altura, que era a laje que tinha só. Bem baixinha. Baixinha. Uhum. Dentro da academia de jiu-jitsu foi onde a Physiolife nasceu. Aqui na 32, ali em frente do lado Banco do Brasil. Banco do Brasil. Tá. Tem um galpão ali, né? Aí a Grace Barra montou e convidou. Tu não quer montar aqui? Tem uma salinha, a gente olhou. Aí a gente esse tempo que ela já estava pensando em desistir da fisioterapia, tá? É porque quando a gente forma, a gente vê assim com claro, meu Deus, né? Eu vou montar isso. E quando você vem para o mercado, você vê que a realidade é outra. Que às vezes a faculdade não nos prepara para o mercado, ela prepara você ser um bom fisioterapeuta. Justamente. Né? Então, aí ele veio o convite. E eu falei, não sei, a gente não tem nada. Eu tinha um equipamento de fisioterapia, comprou para ele me atender. As lesões lá do jiu-jitsu. Na época, uns 400, 500 reais. Era o primeiro aparelho. Vou deixar na minha sala, inclusive. E aí ele foi e falou assim, não, eu dou um jeito de montar uma maca com resto de material de construção. Madeira branca. Sabe que quando fala que é madeira branca, é madeira de caixaria. Então é madeira que não tem qualidade. Assim, dá para fazer caixaria uma vez, 2 vezes e joga fora. Então eu peguei esse tipo de madeira para fazer. Né? Pedi auxílio dos amigos ali que era carpinteiro no tempo que trabalhava lá na empresa. Então eles conseguiram fazer o recorte, fiz um projetinho, fiz essa primeira maca. Então foi tudo muito básico, né? E aí eu pego aquela frase que fala assim, primeiro começa, depois fica bom. Cara, o feito que o perfeito. Cara, demorou demais para ficar bom. Desde alagamento na rua e tudo. Não, aí... É outra história que a gente vai contar depois. Mas é isso. Mas, pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo aqui. Na volta, o Kleber vai contar como foram esses primeiros passos, até porque isso é muito importante para quem está aí ligado no empreendedorismo, para a gente nunca esquecer de onde a gente veio. Então, aguarda aí, não saia, que já a gente está de volta aqui com o restante do segundo bloco. Então, pessoal, estamos de volta aqui. O Kleber está até se ajeitando aqui, porque para poder falar né, da história, porque querendo ou não é fácil, né? Te ver hoje aqui e tal, sorrindo e tal, porque realmente a gente não pode esquecer de onde a gente veio, né? E principalmente de como a gente começou. Exatamente. Tem que sempre olhar para trás, colocar os pés no chão, né? Não adianta ficar só sonhando também, achando que é o melhor, se não for a gente não vai ter melhor atendimento e tá com a cabeça nas nuvens, né? Então a gente literalmente ficou com os pés atolados na lama. Foi assim que eu acho que eu posso resumir com isso, né? Literalmente a gente, quando achou que estava chegando no auge ali, depois de reformada, depois da clínica ter crescido, né? Apesar de ter começado com uma sala só naquele prédio que você viu, a gente fez a proposta para o dono do prédio no tempo, e aí a gente entrou a 4 mãos ali para a construção daquele prédio e reforma, para chegar naquele formato que está, né? Arquitetado por uma arquiteta que é do Sul, era a nossa cliente, e ela vão fazer algo diferente. Fez algo realmente diferente do que a gente está acostumado a ver aqui em Marabá. Claro, tem muitas clínicas bonitas, não podemos tirar o mérito disso. Só que quando estava tudo bonitinho, Caetano, sistema de alarme, câmera, entrou um camarada lá e levou a televisão, que eu acho que era dele, né?
E nesse período nós estávamos aí há 10 meses sem receber. Porque nós atendemos alguns convênios, né? E na verdade, nesse tempo não eram alguns convênios, era um convênio. Nós ficamos 10 meses sem receber. E o que entrava era só para pagamento dos funcionários. E o acúmulo de contas estavam ali já... Estava sobrecarregado, né? E nesse período, a camarada entrou, levou, quando o alarme disparou, só fui ver de manhã, muito cansado do dia todo, né? Correria. Foi logo no início do ano de 2023, isso. E aí a gente chegou, tava com a janela arrebentada. E até colocar uma nova grade, né? Tinha uma grade, mas muito pequena. A arquiteta não queria que colocasse grade. Tinha que manter a estética da fachada. Eu coloquei uma gradezinha meia falsa ali por dentro. Esse camarada tirou o vidro e conseguiu quebrar a gradezinha fina. E o serralheiro pediu dois dias para entregar a grade para poder chumbar. E foram 2 dias que nós dormimos no chão. A primeira noite eu fiquei sentado na cadeira de frente para a porta, de frente para a janela quebrada, esperando o camarada. Graças a Deus não foi, porque senão, se tivesse sido armado, poderia dar erro, né? Graças a Deus não foi, né? Deus sabe todas as coisas e a gente crê muito nisso. E logo depois, acho que nesse segundo dia, a Samara já tinha orado, né? No primeiro dia a gente dormiu no chão, no segundo dia também. O colchão inflável esvaziou e ficou direto no chão logo. E a Samara à noite orou, né? Pedindo para que Deus tomasse provisão naquilo ali, tomasse de conta da nossa vida, né? E nesse segundo dia, quando a gente já dormiu tanto que já estava a hora dos clientes chegarem ali. A gente acordou 6h30. Os clientes começam a entrar às 7 da manhã. Eu disse, meu Deus, Samara, o pessoal já está chegando. Então, a gente foi orando para casa, dirigindo. E assim, muito preocupado, né? Porque assim, o dia já tinha acabado. E nós estávamos aguardando ainda 10 meses de pagamento. E ela olhou na conta e o dinheiro estava lá, né? Graças a Deus, esse dia foi de apertar o coração mesmo. Agradecemos a Deus. Mas não acabou por aí não, tá? Essa daí não foi uma das mais difíceis não, né, Samara? A gente passou por algumas situações assim, que eu sempre falo, o empreendedor, ele tem que passar. Quem disser que é fácil... Vou aprender com as dores do Caetano. Não aprende. O empreendedor, para ele, qualquer negócio, ele vai passar por algumas situações, o funcionário não vai, você vai ter que substituir ele, para que você entenda que aquele negócio é seu. Ninguém mais do que você precisa viver essas experiências para que você consiga até chegar no Caetano, contar a história, porque eu, como empreendedora, junto com o Kleber, a gente sabe que não é fácil, né? Inúmeras possibilidades de fechar uma empresa. Tem mais possibilidade de fechar do que você manter. E o caminho é tão solitário, né? É um caminho solitário. Eu divido com o Kleber. Então, mas lembra que eu falei no Volution sobre isso? É muito solitário o caminho. E justamente eu divido com a minha esposa, justamente porque eu trouxe ela para dentro do negócio. É verdade. Porque antigamente ela não estava dentro do negócio. Ela tinha a carreira dela. E eu meio que tomei de conta da carreira dela e trouxe ela para dentro. E foi a melhor decisão que eu fiz. Olha aí. Porque hoje eu consigo fazer as coisas e ela consegue fazer a gestão da empresa da mesma maneira como o Kleber faz na Physiolife e a gente fica no operacional, tomando do exemplo. E esse foi um crescimento explosivo, cara. Eu tenho certeza que para ti também está sendo, né? Com certeza, porque ela tá lá justamente administrando as coisas. É a mesma coisa da gente fazer um exercício rápido aqui, inverter-se os papéis. Se você fosse fisioterapeuta e ela também sendo fisioterapeuta, mas ela passando a fazer as funções. Ela ia cair num desgosto profundo, porque não é para ela. Para ela é estar lá, ali, com o paciente ali, no atendimento. Você também gosta do atendimento, mas você faz lá o atendimento... É diferente. Para justamente sentir o ambiente ali, tanto do cliente quanto dos seus colaboradores. E preparar esse paciente para entregar para ela. Pronto. Então, eu estava num desgosto profundo quando eu tive que ir para dentro da gestão do negócio. Eu sou administrador formado. Mas não. Tanto que quando foi para escolher a especialização, eu escolhi marketing, que é justamente
Movimento, essa parte de mudança. movimento, essa parte de marcas, essa parte de mercado, Conexões, vendas, contato com pessoas. comercial, justamente. Então, eu ainda falei pra minha esposa na época da faculdade, eu falei, vai pra finanças. Não, eu vou pro marketing pra ficar junto. Eu falei, vai pra finanças. Lá na frente já pensando num negócio assim. Poxa, aí depois ela teve que fazer coisas na área da gestão de pessoas, na área de finanças. E tá aí prosseguindo com os negócios. Mas é isso. Esse caminho é muito solitário mesmo. E se não tiver realmente junto, foi como eu falei lá no Evolution. Pô, não é sócio? Não é casado? Então por que não vão trabalhar juntos já? Se não dá certo em casa, não vai dar certo na empresa? Como é que é isso, né? Como é que é isso, né? Então, E acaba que o povo coloca como um mito, né? Não, tu não vai porque não vai dar certo, porque já são casados. E isso, quando o Kleber saiu da Vale para entrar... Vocês ouviram muito isso. Não faz isso e tal. Eu digo, ele não vai fazer meu trabalho. Ele vai fazer o dele aqui dentro. Eu vou fazer o meu. Eu falei... então, quando ele chegou, eu sempre falo para ele, né? Ele chegou assim com aquele desejo acelerado. E aí, quando ele chegou, ele viu um mundo de possibilidades que tinha que mudar. E aí, ele queria fazer tudo de uma vez. E aí foi onde ele disse assim, não, agora eu sou empreendedor, eu tenho que ter etapas para poder chegar ali, naquela... né? Então, foi quando ele foi desacelerando e foi entendendo como é o mercado. Esse mês baixou, não, esse aqui já foi. Né? E hoje a gente trabalha muito com isso, como ele falou, com estratégia. A gente entende como é o mercado, entende o perfil do nosso cliente, o momento atual e trabalha. Hoje a gente fala, não vende só o tratamento, a gente vende experiência. A gente vende experiência. É porque vocês já estão num outro nível, diferentemente, buscam sempre aperfeiçoamento, renovação, conhecimento. E isso também é um dos pilares de empreender com propósito, né? Porque quando você tem essas regras muito bem definidas, não tem quem faça parar. Pelo contrário, vai só tracionando uma coisinha de cada vez e vai. É verdade. Quando ele estava falando lá que entrou água, a gente ficou, Caetano, foi numa semana, 2 vezes entrou água na clínica. Tudo arrumado. O André Madeira falou a mesma coisa aqui. André Madeira sentou com ela ali, eu vou embora de Marabá. Vou fechar a clínica. Sentou com a Samara. Falei, conversar com a Samara. Samara vai conversar contigo. Eu vou fechar a clínica. Aí eu falei, André, não fecha a clínica, não vai acontecer. Não, eu falei, André, isso tem que acontecer. Não vai. André, insiste, não fecha a tua clínica. Se ele quer ir embora de Marabá. Falei, tu vai viver o teu melhor momento. Ele ficou de vir aqui em setembro, inclusive. Eu falei, André, tu vai viver o melhor momento da tua empresa aqui. E ele manteve, né? Então a gente foi numa segunda, entrou água, mais ou menos, aquela aguinha ali, entrou água, aí limpamos tudo. Quando foi na quarta-feira, entrou água que dava na metade aqui da minha canela. E aí, quando eu cheguei, sabe, eu vi a rua alagada, tudo, que nunca aconteceu aquilo, né? Naquele virou um mar, né? Virou um mar. Eu olhava uma piscina, e aí as meninas que trabalhavam comigo falaram, tu não vai chorar? Eu falei, eu não vou chorar, porque já tá alagado, eu vou ter todo o trabalho de... Não vai cair lágrima, vai encher mais ainda, né, Samara? E aí eu sempre falo para as meninas, eu falei, tudo aqui, Deus que nos possibilita ter. Então, o que eu tenho aqui foi Deus que me deu. Então, por que eu vou me abalar? Né? Isso eu falo para elas, né? E a gente vive isso. Eu falei que foi Deus que proporcionou a gente ter aquilo. Porque a minha família é de origem pobre, eu não digo humilde, né, que a gente é humilde, mas de origem pobre mesmo, sem estudo. Meu pai estudou até a 4ª série, minha mãe também não chegou acho que nem a 3ª série. Então, se você for ver dentro das possibilidades, não era pra gente estar onde a gente está. Não tinha padrinho, né? A gente não tinha nenhum parente médico, ninguém. Então, acabou que quando eu comecei o curso de fisioterapia, eu nem sabia o que era fisioterapia. Ele falou, você vai fazer um curso na área da saúde. Ele é meu maior investidor. A gente começou a fazer faculdade junto. Ela fazia fisioterapia, fazia engenharia civil.
ela permaneceu, graças a Deus, né? e Não me aí- pergunte se eu continuei, né? Ainda bem, justamente. E aí aí foi quando eu comecei o curso, É né? importante essa lucidez do É, cara. e aí ele é meu investidor, eu aproveito, né, que ele gosta de investir e eu gosto de estudar. Inclusive, as 2 pós-graduação dela fez lá em Belém, lá numa faculdade lá de Belém. Né? Tanto a primeira, que é a terapia intensiva, né? Quanto a acupuntura. E aí foi assim que a gente veio crescendo, né? Então, lá atrás, eu sempre soube que não seria fácil, por causa da possibilidade que o curso que deveria eu seguir, eu já mudei esse curso, né? Então, eu sempre falo para as meninas que trabalham na clínica, para os nossos colaboradores, eu falo, vocês olham hoje, mas vamos trabalhar hoje sonhando lá na frente, pensando grande. Mesmo que ontem eu estava conversando com uma colaboradora sobre isso, você já tem alguma moto, tem algum veículo? Uhum. Não. Eu falei assim, mas você pensa em ter? Ela falou assim, não sei. Eu falei, tira a carteira, tira a tua habilitação e trabalha num propósito. Todos os dias tu vai chegar aqui e trabalhar no teu propósito, tu vai viver o teu propósito. E tu vai ver, daqui uns dias tu vai conseguir. Ela falou assim, né, dona Samara? Eu falei, porque às vezes quando a gente trabalha, só vai todos os dias para o trabalho, amanhece, amanhã eu tenho que ir para o trabalho, sem o tal propósito. do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, eu falei, pode ser assim. Você não chega, e nós chegamos aqui com propósito, né? Primeiro por causa da vontade e permissão de Deus, e depois porque nós trabalhamos para isso, todos os dias, né? E hoje a gente ainda continua trabalhando para isso, para que manter e crescer, né? No mercado, dentro do que o nosso cliente precisa. Né? Então, essa inovação da Physiolife que ele falou ano após ano é porque o mercado ele exige da nossa área da saúde essa constância de melhoria, essa constância de estudar, de entender, de ver a origem. Então, a gente acaba que, além do mercado fazer essa cobrança, a gente também nos cobra de melhorar. E pelo menos uma vez no ano a gente está se reciclando, né? A gente viaja, procura algum curso em São Paulo, ou até mesmo fora, para que a gente realmente tenha essa visão de fora. Não ficar preso aqui dentro de Marabá e achando que é o suficiente para entregar para o nosso cliente. Então, esse ano passado a gente foi, ano retrasado... Não, começou dia 20 de 2024. Essa inquietude é importante. Para justamente não deixar que caia numa rotina. Não que não tenha rotina de processos, mas numa rotina de empreendimento. Tá ali, beleza, tô aqui. Não, pelo contrário. Como você mesmo colocou, Kleber, sempre inovando. Sempre buscando essa inovação. E falando de inovação, né, nós também temos um talento, não é isso, Samara? Sim. Você também tem um outro produto que você acabou criando dentro dessa sua carreira e dentro do empreendimento da Physiolife. Nesse ano de 2025, né, nós estudando essas questões de inovação e vendo também dentro da nossa necessidade que eu precisava contratar fisioterapeutas para a clínica. E tinha uma dificuldade de pegar aquele fisioterapeuta pronto para o mercado, né? Como eu te falei, o fisioterapeuta, lá na faculdade, a gente sai para ser um bom fisioterapeuta. Mas o empreendedor, de como vai se comportar no mercado, a gente não sai. A gente não sai pronto. A gente sabe tratar uma dor no ombro, uma bursite, uma tendinite, né? Então, a partir dessa necessidade, surgiu a mentoria Start Physio. O que é essa mentoria? Eu trouxe até um brinde aqui para você. Rapaz, olha só, ainda mais eu que estou todo machucado aqui, eu também vou querer participar dessa mentoria. Poxa, olha, legal. Então quer dizer que todo mentorando aqui... Todo mentorando ganha. Esse é o kit boas-vindas, né? É o kit boas-vindas, né? Então, o que compreende essa mentoria? A gente trabalha com esses fisioterapeutas que saíram da faculdade, esses fisioterapeutas que formaram, mas nunca entraram no mercado de trabalho. Bom. E ela ainda é... digital. Digital. Então, esse fisioterapeuta, a gente faz o quê? A gente faz essa mentoria de acompanhamento, uma mentoria de 3 meses. É uma mentoria, porque o objetivo da mentoria é o quê? É inserir esse fisioterapeuta no mercado. Eu estou no mercado, mas eu não alcancei sucesso. Samara, tá difícil. Porque o que a gente ouve? Fisioterapia não dá dinheiro. Qual foi uma outra que a gente ouviu também? Se você escolher fisioterapia...
você vai morrer pobre. Então, assim, quando o fisioterapeuta, de um fisioterapeuta, né? Quando você ouve isso de um fisioterapeuta, ele não acredita em si mesmo. Então foi onde surgiu exatamente essa ideia da Samara de lançar esse projeto, né, da mentoria. Então, essa mentoria, a gente faz uma análise inicial daquele fisioterapeuta, da realidade dele. Qual a dificuldade? Minha dificuldade de comunicação. Não, minha dificuldade que eu não sei consultar. Eu não sei que, fazer... Inclusive, foram as dores que tu tivestes quando tu terminou a tua faculdade. As minhas dores. E as minhas vivências eu vou passando para ele, né? Hoje, o que a gente insere? Encantamento do cliente, que eu sempre falo. Fidelização. Fidelização, que não é só consultar, não é só eu saber, Caetano, tu tá com a dor em ombro, Caetano, se tu não cuidar, essa dor vai pro cotovelo e tal, e tudo. Tem que ter uma forma de falar, tem que ter esse encantamento. Eu falo sempre para ela, a técnica ela é soberana, mas ela não sobressai a tudo que a gente tem que fazer antes da técnica. Então, dentro da mentoria Start Phys, a gente pega esse fisioterapeuta, a gente trabalha ele desde postura profissional, a linguagem, como ele vai se portar na frente do cliente, na frente de qualquer outra pessoa, né? A gente ensina esse fisioterapeuta e a gente dá os insights e fala, vai por aqui dá certo. Então, é mais ou menos o trabalho da Start Phys é isso, startar ele, colocar ele no mercado na melhor forma que ele consiga fazer e ter sucesso. Isso é fantástico, porque assim, digamos que vocês começaram com pronto atendimento ali, de fisioterapeuta, inclusive com o equipamento que o Kleber tinha comprado para justamente acabar com as dores dele, por conta dos treinos dele, né, de jiu-jitsu. E aí vem, cresce e tal, cria-se o estúdio para também atender uma demanda interna de vocês, mas depois acabam abrindo para os clientes. E agora você também acaba identificando uma oportunidade de mercado, assim como também outros médicos também estão fazendo isso justamente por conta desse advento, desse boom da saúde na cidade. A gente hoje, antigamente, não se tinha nada disso, do que se tem hoje. De fato, está faltando somente os equipamentos né, de saúde, denominados hospitais, né, que é isso que está faltando. As máquinas. De fato, na cidade, né, equipamentos verdade. E hospital, né, como estrutura mesmo física. Né. Tem grupos empresariais aí que estão prospectando aí a criação aí de praticamente 3 hospitais na cidade de Marabá. Isso vai ser muito bem-vindo. Isso tudo da iniciativa privada, tá? Então, isso aí vai ser muito bem-vindo, né? Você vê aí a própria Sul do Pará Saúde acabou de lançar ali perto da gente, inclusive. Se reinventando, já está em obra lá na Avenida Tocantins, aqui no prédio da Metra, do Dr. Felipe, já também tem lá um pronto atendimento, e assim vai surgindo também outros players, né? A própria Providência, ali na descida da Gibutran, onde foi por muitos anos o pronto-socorro do Dr. Naves. Sim. Ali vai ser o pronto atendimento também da Providência. E vários outros empreendimentos aí estão sendo pleiteados, né? O hospital ali na Transamazônica, em frente ao centro regional, o centro de convenções, no caso, do lado do hospital regional, vai ter um hospital particular ali. E entre outras 2 áreas ali que estão sendo vislumbradas lá para o Belo Horizonte. Então, o advento de faculdades ofertando não só a fisioterapia, mas também ofertando a medicina, né? A enfermagem, psicologia. A própria enfermagem, psicologia também, né? Então, tem várias pessoas que já são professores dessas faculdades, principalmente da de medicina, que também estão criando essas mentorias para internatos, estão criando essas mentorias justamente para como, depois de se formar, como é que eles vão se comportar no mercado, enfim. Então, muito bacana essa sua iniciativa, viu, Samara? De formar essas pessoas, porque é algo que realmente você não teve de oportunidade quando você se formou. E hoje as pessoas já estão com a velocidade das informações, da comunicação. Realmente, quem já puder, assim que sai da faculdade, entrar numa imersão como essa, já é praticamente ali dar a cara para o mercado de trabalho, diferentemente de outros pensamentos antigos. Não, eu não vou formar porque depois eu vou perder essa mão de obra. Pelo contrário. Ela já contratou a primeira mentorada dela? Já contratei. Ocorreu a necessidade, né? Ela veio fazer a mentoria. E aí, na metade da mentoria, surgiu uma vaga. E eu falei, você topa? Ela falou, topo. E aí, como é que eu vou ficar? Eu falei, você ainda está na mentoria.
Então, a gente vai... eu não vou largar a tua mão, você vai estar aqui trabalhando e ela... recebendo, contratada, carteira assinada. Hoje, bonitinho, ela, assim, eu falo para ela, né? Dos 3 meses que ela começou, é outra pessoa. A postura, o modo de falar com o paciente, o modo de consultar, muda de uma forma... A própria rede social do profissional muda. Você olha assim, cara, cadê aquela pessoa que estava aqui agora? Já mudou o perfil, já mudou a postura, já veio com uma postura profissional mesmo, sabe? Então ele vem, e aí eu quero fazer curso X, o que tu acha? Eu falei, vamos fazer uma análise, vamos ver o mercado, se ele vai abraçar essa tua ideia, ou então a gente vai aprimora. E a gente, outras mentorandas que estão comigo, tem umas que já estão com 2 meses, né, de mentoria, já vão também entrar no mercado aí, área de estética e outras áreas. Eu quero né? abrir o meu próprio consultório. Claro. E a gente, dentro da mentoria, eu quero empreender. Trabalha A gente nisso. dá uma noção de empreendedorismo também. Fantástico. Olha, tu vai começar por aqui tu precisa do contador, nesse modo tu não precisa. Então, a gente acaba que a gente dá toda essa estrutura pro profissional. Então, ele não tem como não ter sucesso. Ele vai ter sucesso dentro da mentoria Start Muito bom Fit. isso aí que você criou. Então, olha só, pessoal, mais uma empresa atuando nessa parte não só de empreendedorismo, enfim, como é que a gente está debatendo aqui, mas o que me chama muito a atenção é nessa parte de educação e gestão, né? Essa parte de mentoria. Inclusive, agora em setembro, a gente vai ter também a mentoria para empresários de como escalar o seu negócio. Inclusive, o Kleber vai estar conosco nessa imersão, não tenha dúvida disso. Vai ser um dia após a palestra, né, da 10ª etapa. Então, imersões como essa, feitas por empreendedores aqui, encurtam também caminhos de pessoas que acabam graduando. Não, mas espera aí, eu vou ali, vou sair da cidade e vou fazer lá para depois voltar para a cidade. E às vezes nem volto. Hoje a gente já tem gente fazendo isso aqui. Então, meus parabéns, viu, Samara? Obrigada. Por ter criado isso daí e ter encabeçado, e não desista. Pelo contrário, muitas e muitas pessoas vão lhe procurar, inclusive, depois daqui também, porque assim vai tracionando e assim a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Deixa eu entregar agora para vocês aqui algumas lembranças de alguns dos nossos parceiros. Isso aqui... Isso, pro Dr. Leonardo aqui, que é nosso parceiro. O pessoal não diz a idade que eu tenho. Tá aqui o responsável, eu tô dando a caneca pra você, inclusive. Poxa, cara, muito obrigado. Tá? Cara. Vou lá com ele então, tá? Mas, Tá conservado, né? Mas, rapaz, você não tenha dúvida. Inclusive, seu nome já está numa pré-lista aqui de mandar para possíveis clientes lá do Dr. Leonardo. Tanto ele tem um protocolo lá de longevidade espetacular. E eu sou a prova viva disso. Tá? Então, eu era uma pessoa e depois do protocolo com ele eu me tornei uma outra pessoa totalmente... Como eu falei que tenho 25 anos, agora eu vou parecer que tenho 25 anos. De fato, você vai conseguir seguir com essa brincadeira e vai se tornar eu vou poder dizer agora, né? Justamente, tá? E aí eu vou deixar isso aqui para Samara, lógico. Obrigada. Entendeu? Vou sair de lado aqui. Samara vai poder ir na Ótica Helena, aqui na Folha 26, vai poder escolher um óculos solar do seu gosto. Aí tem um voucher, tá? De R$289. Olha, pois eu quero Quem voltar pode de presente novo. ela. Se fosse só a sacola, ela tava feliz. De verdade. Eu quero vir de novo no podcast. Todo mundo diz isso, entendeu? E aí nos bastidores, para quem tá assistindo a gente, meu Deus do céu, o Kleber tava muito preocupado mais com a esposa do que com ele. Rapaz, vocês acham que ela é tímida? Vocês acharam aí? Pode deixar nos comentários aí o que vocês acharam da atuação aqui hoje da doutora Samara. Porque para quem vem pela primeira vez e que nunca gravou um podcast nem nada, vocês simplesmente arrebentaram hoje aqui. Foi muito bom. Bacana. Foi muito legal. E tem isso aqui também, que é do nosso parceiro da CIMED, lá do Marciano, da Leomara. Também. Deixar isso aí pra Samara. Também que é uma squeeze. Que aí você já tem uma squeeze bonitona aí também. Eu quero ver eu ficar com alguma dessas. Na hora que chegar ali, ela só, eu quero as duas. Aqui. Então pronto. E nossos demais parceiros também, New Office, vocês estão sentados aí nessa cadeira super confortável. Inclusive, vocês são clientes New Office. Somos clientes fiéis da New Office. Pronto. Muito, muito bom mesmo. Também agradecer aqui aos nossos demais parceiros, né? A Oak, ao Harrison Company, que inclusive também é o nosso parceiro aqui de estratégia digital. Mandar também um abraço aí pro pessoal da Numídia, que também vocês são clientes da Numídia, né? Sim.
né? E a gente esteve junto lá no Evolution. Foi muito proveitoso, foi muito rico pra gente. Nosso mantenedor Cressol também aqui, mandar um abraço pro Lucas, pra Gabriela, pra toda a equipe. A gente também tem novos mantenedores aí que vão entrar também juntamente conosco. Mandar meu grande abraço aqui pro seu Reinaldo Zucatelli, do grupo Zucatelli, que vai estar agora sendo um dos mantenedores aqui também do Circuito Empreendedor. E os nossos parceiros demais aqui, Fio a Fio, Ortobon, e também já os demais aqui nominados. E um grande abraço também para o Matheus Rocha, lá do MR Laboratório e Análises Clínicas, que também é um outro segmento de saúde, um enfermeiro que também está empreendendo nessa parte de laboratório, como também já para atuar na área de PET também, que querendo ou não é um mercado em grande expansão. Tá? Eu também tenho um PET, e esse PET também toca o terror com as crianças, e as crianças tocam o terror com ele, então em casa vira um piquenique de bagunça ali. E é muito interessante esse mercado do PET também. Então, é isso, gente. Eu quero deixar as considerações finais para vocês. A gente está chegando no nosso final. É sempre muito bom assim uma mesa farta como essa aqui, de brindes, como também de histórias maravilhosas como a de vocês. A gente sempre gosta não só de receber histórias, mas principalmente de casais, até porque eu gosto muito disso, porque foi uma das decisões que eu tomei. E assim, foram decisões que foram sendo concretizadas, acertadas a cada passo. Desde a opção de depois trazer a minha então namorada da faculdade para casar e morar aqui, depois de tirar ela do emprego dela para trabalhar junto comigo, depois de entregar a gestão das empresas na mão dela, e depois do fato, de, inclusive, dela também, né, me dar os gêmeos que eu tenho, então, que era o meu sonho, inclusive, ter gêmeos. Então, e assim a gente agora tem uma família muito completa, né, juntamente com o restante dos nossos familiares, apesar da distância, mas a gente sempre tenta estar junto. Então, isso é empreender com propósito, pensando na família sempre. Deus, né, cada um com a sua religião, mas também a família ali sempre em primeiro lugar. Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, e vocês podem deixar aí o ponto de vista de vocês aí sobre o podcast e sobre a carreira de vocês. Cara, foi excelente, né? Gostei, fiquei um pouquinho à vontade, né? No início fiquei mais nervoso, mas depois fiquei à vontade. E quero até fazer uma surpresinha pra Samara, né? Ela pediu para fazer as considerações finais, mas ela fala melhor que eu. Então eu vou deixar para ela fazer as considerações finais, convidar a seguirem a nossa página no Instagram, convidar para fazer uma aula experimental lá no estúdio, nos estúdios, né? E conhecer a nossa clínica. Isso, Samara? Eu quero agradecer, né? Ele já agradeceu também por essa oportunidade, né? É muito bom, às vezes, a gente compartilhar. Tem inúmeras pessoas do outro lado que, às vezes, acham que a história dele não vai dar certo, não. Mas quando bate com a história de outro empreendedor, aí ele está passando pela mesma coisa que eu estou passando hoje. Então, a gente sabe que todo empreendedor, como você falou, tem uma vida solitária, que na vista de outros a gente vive cheio da grana, não passa por problema nenhum, e a gente sabe que é um dia após o outro. Eu até coloquei isso lá na clínica, uma frase, né? Porque a gente vive o dia de hoje, eu sempre falo para ele, vive o dia de hoje e o dia de amanhã está nas mãos de Deus. Né? E a gente trabalha pelo dia de amanhã, mas eu não sofro mais pelo dia de amanhã. Então, a gente só quer agradecer mesmo por essa oportunidade, a tua iniciativa de estar trazendo empreendedores de diferentes segmentos para contar é maravilhoso. O Circuito Empreendedor, né? Aquele teu evento também foi maravilhoso, onde a gente viu a história de outros empreendedores lá, sabe? Dá um ânimo na gente como empreendedor de ver aqueles empreendedores de sucesso, como eles chegaram lá. Então, eu quero só agradecer e convidar você para conhecer a Physiolife. A Physiolife está aqui na Folha 32, é uma clínica que tem como ele já parabenizou a estrutura, tem uma excelente estrutura. A gente trabalha com fisioterapia, pilates, acupuntura, e tem um estúdio personalizado, que é o Estúdio Fit, e nós estamos lá aguardando você. Faça uma visita, vá tomar um café com o Clever, siga a gente lá no Instagram, tá? Physiolife
clínica.mab, e nós estamos lá pronto para te receber e te fazer viver a melhor experiência dentro da área da saúde. É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Vocês mandaram bem demais. Inclusive para quem estava ali meio travado com medo, eu falei, Kleber, mas já vamos gravar o episódio do podcast? Já? Não, calma, tem que me preparar, não sei o quê. Vocês mandaram muito bem, meus parabéns, viu? Obrigada. Muito bom mesmo. Então, pessoal que gostou também aí, pode deixar o comentário também, tá? Compartilha aí o episódio, ó, tá passando o convite aí na tela. Ativa o sininho no YouTube, se inscreva no canal, a gente já tá chegando em 4.000 inscritos no canal do YouTube e a gente também já passou de mais de 4.000 seguidores lá no nosso Instagram. Tá bom, pessoal? Um bom mês de setembro para todos nós, tá bom? Um mês abençoado e que a gente possa ainda mais conseguir melhores resultados do que foi dentro do nosso mês de agosto. Então até a semana que vem e um grande abraço a todos, até a próxima.